Olá, agora nós iremos apresentar a atividade da matéria de biomateriais com o tema de nanotecnologia. O grupo é composto pelo Lucas Figueiredo, Lucas Viana, Marcele Farias, Matheus Bastos e Sandro Carvalho. A nanotecnologia ela consiste na aplicação de insumos ou processos em que ao menos um dos seus componentes possua uma de suas dimensões na escala nanométrica, ou seja, 1 a 100 nanômetros, propiciando a manipulação de qualquer material reduzido a essa escala, surgindo novos materiais. E aí, o que significa nano? Nano é algo que é extremamente pequeno. E a nanotecnologia pode ser considerada como um conjunto de atividades ou um mecanismo que ocorre em uma escala extremamente pequena, mas que tenham implicações no mundo real. E esses mecanismos, eles estão além da percepção dos nossos olhos humanos. Eles vão operar numa escala nanométrica. Ou seja, 1 nanômetro é a bilionésima parte de 1 metro. E o que é a escala nano? Quando a gente fala de 10 a menos 9, na área de nano, ela significa uma escala atômica. A nanotecnologia ela tem condições de manipular átomos e moléculas e, com isso, produzir tudo aquilo que o cientista imagina que tenha condições de produzir por meio dessa tecnologia, criando novos materiais, dispositivos e sistemas com propriedades aprimoradas. Isso é possível devido às mudanças nas propriedades físicas, químicas, biológicas, que ocorrem quando a matéria é reduzida a dimensões nanométricas. A nanotecnologia, ela abre possibilidades de manipular esses átomos e moléculas e já tem sido muito empregada na fabricação de semicondutores e circuitos integrados, como chips, e como computadores, telefones celulares. A gente observa que as coisas se tornaram menores no decorrer dos anos, das evoluções, como, por exemplo, o computador, que antigamente eram máquinas enormes, precisava de uma sala inteira. E hoje em dia a gente consegue carregar na mochila e ele já vem com várias funções, ou até mesmo o celular que a gente leva na mão. A nanotecnologia está presente em vários produtos do nosso cotidiano, como os protetores solares, os calçados esportivos, cosméticos, automóveis, entre outros. Dentre as várias áreas onde a nanotecnologia é utilizada, a gente pode destacar a nanoeletrônica, bionanotecnologia, nanomedicina e entre outros. As aplicações vão variar, desde sistemas de nanoencapsulamento de fármacos até a síntese de materiais biodegradáveis, anti-chamas e antimicrobianos. Considerando hoje a existência de um grande número de setores que estão no mercado e que se utilizam da escala nanométrica, a gente pode chamar como uma revolução tecnológica da ciência, abrindo uma grande possibilidade de novos desafios que essas nanotecnologias estão gerando. É uma área que está em constante evolução e com um enorme potencial para transformar várias dinâmicas e campos de pesquisa. E os avanços têm potencial de melhorar a eficiência, a sustentabilidade e a qualidade de vida em muitos aspectos. Aqui a gente tem uma escala de medida para a gente entender melhor o que é nanotecnologia e ter um pouco mais de noção da escala. Ela é dividida em macro, micro e nanoescala. Na macro, engloba tudo aquilo que a gente consegue ver a olho nu, desde coisas grandes a menores, como exemplo a gente tem aqui uma criança, e um inseto, a formiga, que por mais que seja pequena, nós conseguimos enxergar a olho nu. E também a gente tem, na microescala, a gente vai precisar de ajuda de um microscópio óptico, ela vai abranger a área de micrômetros, que a gente tem as bactérias, fio de cabelo e células sanguíneas. A nanoescala já vai ser menor ainda. Ela vai contar com a ajuda de microscópio eletrônico
para a gente conseguir enxergar. E ela engloba, por exemplo, o DNA, proteína, vírus. E a gente ainda tem aqui também a escala atômica, onde a gente tem átomos e moléculas. Para que nós possamos entender de maneira eficiente as aplicações das nanotecnologias, nós precisamos entender quais as características desse material, que basicamente vão ser essenciais para as suas aplicações, como esses átomos eles interagem com outros materiais e por que se tem uma resistência muito grande em um material que é considerado em uma escala tão pequena. Porque temos esse desenvolvimento desses materiais que tem associação com muitas áreas, tanto na área da saúde, como na área ambiental, desenvolvimento de novas tecnologias como energias renováveis. Então, nós precisamos entender as características desses materiais, que está ligado diretamente, essas aplicações deles estão ligadas diretamente ao arranjo desses átomos. Por isso, ele é um material tão forte, porque esses átomos eles estão organizados de uma forma que tem uma superfície aumentada, e isso torna os materiais nanométricos extremamente fortes, a organização desses átomos. Com base nessas características, nós podemos definir que se tem diversas propriedades, como, por exemplo, propriedades ópticas, magnéticas e elétricas. Então, são um leque de parâmetros que se tem nesses materiais que se torna um material muito utilizável em qualquer uma das indústrias hoje presentes. Porém, como nós temos todas essas aplicações de nanotecnologia, também nós temos que entender por que isso acontece. Basicamente, foi levantado 3 pontos principais, que seriam as suas propriedades alteradas. A partir do momento que se tem alteração das propriedades de qualquer material, muda totalmente a forma como esse material vai resistir, como ele vai responder a algum tipo de esforço mecânico. Então, a partir do momento que tu ajusta a propriedade, ajusta o tamanho da partícula, tu pode criar uma partícula de interesse que tem um ponto de fusão extremamente interessante e uma condutividade elétrica, permeabilidade magnética e até reatividade química que pode mudar completamente a função da partícula. Então, como exemplo disso, nós podemos ter, por exemplo, o exemplo do ouro. O ouro, quando ele está em nanopartícula, ele é transformado em nanopartícula, ele responde diferente em todos os seus aspectos. Ele interage diferente com a luz, ele também se tem propriedades diferentes, por isso se tem uma aplicação muito grande, por conta da interação do ouro com outras partículas, ele estando em escala quântica, que seria a escala das nanopartículas, reinventando completamente a sua função. Por isso se tem diversas aplicações dessas áreas, por conta desse ajuste de propriedades. Ou seja, vai ser quando se altera o tamanho da partícula e pode-se criar um material extremamente interessante para aquele objetivo. Então, para concluir, temos que isso tudo, essas propriedades, essas características só são obtidas basicamente por conta dos rearranjos dos átomos. Quando se tem essa redução e tu vai apresentar essas propriedades diferentes, essas alterações nessas propriedades que vão ser da tua propriedade de interesse, isso tudo deve-se como esses átomos vão estar organizados. Eles vão dar essas características peculiares a esse novo material. Olá, meu nome é Matheus e eu vou falar principalmente dos métodos que a gente usa para fazer nanopartículas. Existem 2 grandes áreas que dividem essas metodologias.
uma chamada top-down e outra bottom-up. A top-down reduz o tamanho das partículas a nanoescala e a bottom-up faz uma montagem a partir desses átomos e moléculas. A litografia, como a gente pode ver, consiste basicamente em todas as técnicas do método top-down, que a maioria delas é relacionada à litografia. Mas o que seria a litografia? É uma série de técnicas que elas têm por princípio transferir a imagem de uma máscara para um receptor. Essa máscara é como se fosse um molde. E o processo litográfico típico consiste em 3 etapas. A gente reveste um substrato com uma camada de polímero sensível, expõe ele à luz, elétrons ou feixes de íons, e a gente vai usar um produto químico chamado revelador, que ele vai revelar essa imagem. E ela pode ser positiva ou negativa, dependendo do substrato usado. E as técnicas litográficas, elas podem ser amplamente divididas em 2 grupos. Os que utilizam uma máscara física, ou seja, um molde físico, e outras que que seria software, ou seja, esse feixe de varredura ele ia ser controlado por computador. E a principal diferença entre a litografia de máscara, ou seja, que usa essa máscara física, e a de varredura, que seria essa por computador, é a velocidade. Enquanto a litografia de máscara é uma técnica paralela e rápida, a de varredura ela é serial e lenta. Outra diferença importante é a resolução, que, em termos gerais, é maior nos métodos de digitalização. E o preço pago pela maior resolução é o uso de fontes de radiação mais energéticas, ou seja, vai precisar gastar com mais energia e os equipamentos serão, obviamente, mais caros. E aqui nós temos a fotolitografia. A fotolitografia usa basicamente a luz UV ou até o raio-x, que vai expor a camada de polímero sensível à radiação através de uma máscara. A resolução dela é tipicamente de 0,5 a 0,8 micrômetros, quando a luz UV, que vai de 360 nanômetros a 460 nanômetros, é usada. As resoluções mais altas não podem ser alcançadas porque há uma incapacidade de reduzir o espaço entre a máscara e o substrato plano abaixo de 1 micrômetro. Mesmo quando elaborados sistemas a vácuo ou extremo vácuo são usados para manter as 2 partes juntas, não é possível fazer esse aumento de resolução. Já a litografia por sonda de varredura usa pontas pequenas, que têm cerca de 50 nanômetros, para criar imagens de superfícies com resoluções atômicas. E essa habilidade sugere várias oportunidades para o uso na geração de nanoestruturas e nanodispositivos. Dessa forma, tem 2 que são as principais técnicas utilizadas, que são a SPL, Scanning Probe Lithography, e a DPN, Deep Pen Nanolithography, que essas 2 técnicas são descritas como diretas e a principal vantagem são as altas resoluções e a capacidade de gerar padrões com geometrias arbitrárias. Porém, a principal desvantagem dessas técnicas é a velocidade. Elas não são rápidas. Já quanto à litografia suave, ela engloba várias técnicas que fabricam e usam um molde macio preparado por vazamento de um precursor de polímero líquido contra um suporte rígido. Esses métodos foram desenvolvidos especificamente para fazer micro e nanoestruturas em escala com equipamentos mais fáceis de operar em comparação com os usados na litografia convencional. Eles também são mais baratos e disponíveis também para laboratórios biológicos. Quanto à resolução, ela é determinada pelas interações de Van der Waals e fatores cinéticos, como o preenchimento dos capilares na superfície do molde, mas não pela difração óptica. Essa é uma vantagem quanto às técnicas litográficas convencionais, já que difração óptica vai interferir nas técnicas litográficas convencionais. Esse molde ele é normalmente fabricado através de um método litográfico convencional, ou seja, um molde rígido. Vários polímeros podem ser usados para moldagem, mas o mais comum é o elastômero polidimetilsiloxano, também conhecido como PDMS. Ele não é tóxico e pode ser usado com segurança e com materiais biológicos, incluindo células vivas. Essa é uma vantagem em relação aos dispositivos que visam integrar nanoestruturas com sistemas biológicos. Aqui já nós temos a nanoimpressão e as nanosferas. Bom, o conceito de nanoimpressão é basicamente utilizar um molde rígido com nanoestruturas 3D para moldar outro material que vai assumir a sua estrutura 3D reversa.
E nesse conceito de nanoimpressão está a litografia por uso de nanosferas. Bom, nesse uso de nanosferas, a gente vai ter um conjunto de nanosferas ordenadas em uma superfície que é usada como uma máscara. Elas são dispersadas em um líquido, ou seja, um coloide, e uma gota é colocada em uma superfície deixada para secar. Dependendo das propriedades da superfície, como a carga, e do meio usado, como no coloide, como a presença de eletrólitos, a nanosfera vai fazer um processo de automontagem em um padrão ordenado. Em algumas situações, um cristal coloidal é obtido, ou seja, cada nanopartícula é cercada por outras 6 nanosferas. Esse arranjo regular, que pode ser em 2D, pode ser usado para criar estruturas ordenadas em superfícies. No arranjo regular das nanosferas haverá um espaço vazio entre elas, que se repete regularmente em toda a superfície. Ou seja, basicamente seria como se essas estruturas estivessem se formando no interstício entre as nanosferas. E aqui a gente pode ver, por exemplo, a nanoestrutura de óxido de zinco, onde ali no B a gente pode ver que as nanoestruturas estão formadas nesses interstícios do que seriam essas nanosferas. Bom, a litografia coloidal vai compartilhar o mesmo princípio da litografia de nanosferas, que vai usar um coloide como máscara para a fabricação de nanoestruturas em superfícies. Nesse método, as forças eletrostáticas são empregadas para obter os arranjos ordenados de nanosferas de curto alcance na superfície. A matriz pode ser usada para criar várias nanoestruturas diferentes, por meio de processos como corrosão, levantamento, etc. O que é interessante também são notar os diferentes tipos de nanoestrutura que podem ser formados: furos, cones, anéis e até sanduíches de diversos materiais. Se essas nanoestruturas forem feitas de metais, elas vão apresentar um efeito de ressonância plasmônica de superfície localizada que pode ser usado para detecção. E esses materiais estão, portanto, em estudos para várias aplicações como detecção de outros materiais, etc. E principalmente a aplicação que mais estão visando é dispositivos médicos. Bom, aqui nós temos os métodos bottom-up. Os métodos bottom-up vão ser divididos basicamente em métodos de fase gasosa e fase líquida. Em ambos os casos, o nanomaterial vai ser fabricado através de uma rota de fabricação controlada que vai partir de um único átomo ou moléculas. Os métodos de fase gasosa são principalmente o arco de plasma e deposição de vapor químico, e de fase líquida, o método mais estabelecido é a síntese sol-gel, e a automontagem molecular vem surgindo como um novo método. Bom, a soldagem por plasma é o método mais comum para a fabricação de nanotubos. O método vai utilizar o plasma, que é um gás ionizado. Basicamente, a gente vai ter que uma diferença de potencial é colocada entre dois eletrodos e o gás entre eles vai se ionizar. Um dispositivo de arco típico é feito de dois eletrodos e um arco passa de um eletrodo para o outro. O primeiro eletrodo, que é o ânodo, vaporiza à medida que os elétrons são retirados pela diferença de potencial. Por exemplo, um eletrodo de carbono é usado para produzir nanotubos de carbono, e esse é consumido durante reações produzindo cátions de carbono. E esses íons alterados positivamente passam para o outro eletrodo, pegam elétrons e são depositados para formar nanotubos. Já em relação à deposição por vapor químico, o material a ser depositado é primeiramente aquecido até sua forma gasosa e então depositado como um sólido em uma superfície. Esse método normalmente ele é realizado sob vácuo. A deposição pode ser direta ou por reação química, de forma que o material depositado seja diferente do material que foi volatilizado. Esse processo é usado rotineiramente para fazer nanopós de óxidos e carbonetos de metais se o carbono ou o oxigênio estiverem presentes com o metal. O método também pode ser usado para gerar nanopós de metais puros, embora não seja tão fácil de fazer. Um outro ponto a se destacar são as aplicações que a nanotecnologia possibilita. Entre elas está a atuação no setor agrícola, mais precisamente atuando em pesticidas, sementes e fertilizantes. O primeiro ponto a se destacar são os nanofertilizantes, que basicamente são moléculas de fertilizantes que são convertidas em uma nanoescala, apresentando uma maior solubilidade em relação às moléculas maiores. Isso é explicado, pois a massa molecular é reduzida e a área superficial é aumentada, permitindo maiores interações com o solvente. Isso representa o uso de uma menor quantidade de solventes orgânicos, reduzindo a contaminação ambiental e os custos relacionados. Uma outra característica interessante
é que as nanopartículas de pesticida possuem uma grande mobilidade devido ao seu tamanho. Isso vai permitir uma maior penetração nos tecidos dos insetos, potencializando assim a morte desse inseto ou dessa peste. Um outro ponto a se destacar são a multiplicidade de agentes químicos em sua formulação, assim eliminando a necessidade de vários defensivos agrícolas. Para as sementes, a nossa apresentação trouxe esse exemplo da pesquisa de Fraceta e colaboradores. Nesse projeto, são encapsulados hormônios de crescimento de plantas em nanopartículas. Essas sementes são tratadas antes de serem plantadas com essas nanopartículas. Elas resultam em algumas características, como estimulam o crescimento das raízes, que aumenta a captação de água e nutrientes pelas plantas, a redução do uso de insumos, pois as plantas elas estão mais saudáveis e resistentes, reduzindo assim a necessidade de inseticidas e herbicidas, e respostas às condições de estresse. Então, essas sementes tratadas elas são mais resistentes às condições ambientais, como, por exemplo, uma seca ou uma salinidade no solo. Na imagem ao lado, é possível ver 4 mudas tratadas de diferentes maneiras. A primeira muda representa o grupo controle, no qual não há nenhuma intervenção de tratamento específico, e foi usado para comparar os resultados dos outros tratamentos. O segundo tratamento foi realizado com o hormônio ácido gibberélico diretamente, sem a utilização de nanopartículas. Então, esse hormônio ele vai desempenhar um papel no crescimento dessas plantas, especialmente no desenvolvimento das raízes. A terceira muda foi tratada com esse hormônio encapsulado em nanopartículas de quitosana e tripolifosfato. Essa forma em encapsulamento vai permitir uma liberação controlada do hormônio no solo, proporcionando assim um fornecimento gradual ao longo do tempo, em tese. Na quarta muda, foi tratada com o hormônio ácido gibberélico encapsulado em nanopartículas de arginato e quitosana. Essa forma de encapsulamento também vai permitir uma liberação controlada do hormônio, oferecendo assim benefícios semelhantes ao tratamento anterior. Então vai ser feita essa avaliação para verificar qual foi o melhor tratamento para essas nanopartículas desses hormônios. Então foi possível avaliar nas imagens que o desenvolvimento das plantas nos tempos 7 e 30 dias. Então constata-se que a quarta muda foi a que melhor cresceu, mostrando que a sua liberação de hormônios de crescimento foi a mais eficiente, tanto para a formação da parte radicular quanto para a formação da parte aérea. Nesse próximo slide, o objetivo de avaliação serão os nanofertilizantes, que vão ser constituídos de cápsulas biodegradáveis, que vão promover uma liberação controlada dos nutrientes, evitando assim possíveis desperdícios e melhorando a eficiência de adubação. Essa liberação vai ocorrer de maneira gradual e controlada no solo, junto com esse processo de degradação dessa cápsula. Portanto, essa liberação controlada dos nutrientes e o uso de nanomateriais que vão se ligar ao solo vão contribuir para minimizar a perda de nutrientes por lixiviação, garantindo que uma maior quantidade de nutrientes seja aproveitada para essas plantas. Ok? No próximo slide, é possível ver um experimento utilizando nanofertilizantes, no qual ele se utiliza de um polímero biodegradável chamado poli-3-hidroxibutirato, ao qual foram adicionados farinha de madeira e nitrato de amônio. Então, basicamente, selecionaram-se 4 mudas e elas foram tratadas da seguinte forma. A primeira foi tratada sem a presença de adubo, na segunda ele utilizou somente o nitrato de amônio como agente fertilizante, e na terceira ela foi tratada com o poli-3-hidroxibutirato, ao qual foram utilizados farinha de madeira e nitrato de amônio, porém sem a presença de um agente revestidor. No último, seria o terceiro, porém com a adição de uma camada de revestimento, feita com o próprio polímero poli-3-hidroxibutirato. Com base nas tabelas e nas imagens, é possível visualizar que a última muda tratada com a camada de revestimento foi a mais eficiente no crescimento da planta, nesse caso devido à lenta decomposição do filme, ou seja, desse polímero. Então, o adubo fornecido ao solo foi fornecido com uma taxa relativamente estável ao longo dos meses, resultando em um maior desenvolvimento nas plantas. Bom dia, boa tarde, boa noite. Meu nome é Sandro e eu vou dar continuidade à apresentação falando um pouco da aplicação da nanotecnologia, mais especificamente da nanotecnologia na saúde, principalmente voltada aos nanoscosméticos. Assim como os nanofármacos, os nanocosméticos têm o intuito de veicular compostos bioativos em função do órgão-alvo ao qual o composto bioativo tem biofuncionalidade. Com isso, essa nanotecnologia tem o intuito de, a partir de nanopartículas, levar o efeito máximo das substâncias, já que elas devem estar mais íntegras, ou seja, mais íntegras quimicamente quando comparadas às partículas convencionais, às micropartículas normalmente utilizadas. Ela permite uma liberação controlada e com maior tempo de residência, em função dessa maior penetração nas camadas da pele, nas camadas mais profundas da pele.
como são essas camadas mostradas na imagem inferior à esquerda, que seria a camada córnea, a camada granulosa espinhosa, a basal, enfim, que leva a passagem, a permeabilidade, que o intuito é justamente permear essas camadas, essas barreiras biológicas para passar e atingir determinado órgão-alvo. Além disso, nós temos a redução de efeitos adversos desses compostos bioativos, já que eles não entram em contato com outros componentes, outros compostos, né, provenientes da bioquímica ou de outras ações, ou provenientes de outras fisiologias do organismo vivo. Como eu já falei anteriormente, penetra a camada mais profunda da pele, já de ressaltar que a pele é o principal órgão com o qual esses cosméticos entram em contato. Os principais agentes envolvidos vêm sendo exclusivos dermocosméticos. Com isso, esse encapsulamento, ou até mesmo essa dissorção física na camada mais externa, na superfície das nanopartículas, permite uma maior proteção contra a degradação química e enzimática, levando compostos bioativos mais fotossensíveis, que seriam sensíveis à luz, termosensíveis, que seriam sensíveis à variação de temperatura, e até mesmo compostos higroscópicos, que são aqueles que tendem a agregar a umidade do ar. Com isso, dentre os cosméticos produzidos, temos no Brasil, tivemos um dos primeiros que foi o Vitactive, que é um nanocosmético antissinais, que tinha nanopartículas contendo vitamina A, vitamina C e vitamina K, com o intuito de reduzir envelhecimento e reduzir rugas, que é a sua finalidade. Além disso, nós já temos sendo desenvolvidos protetores solares, utilizando escalas menores de compostos que já vinham sendo utilizados. No caso dos protetores, vinham sendo utilizados o dióxido de titânio, e na escala de cerca de 200 nanômetros, como demonstrado na imagem, e cada vez com a aplicação da nanotecnologia vem reduzindo a utilização dessas suas partículas, utilizando partículas de cerca de 15 a 10 nanômetros, e como podemos observar na imagem, são basicamente transparentes, tendo ainda maior eficiência quando comparado a esses protetores solares convencionais. Então, passando de slide, eu vou falar um pouco dos materiais que são utilizados para a veiculação desses compostos bioativos, e podem ser poliméricos, que utilizam aditivos poliméricos para sua polimerização, que podem ser na forma de nanosferas, que apresentam essa matriz polimérica, com os compostos bioativos sendo basicamente incorporados, e temos na forma de nanocápsulas que formam essa membrana polimérica, e a partir da cavidade dessa membrana, que ela pode ser aquosa, que seria polar, ou oleosa, que seria apolar, em função do composto bioativo ao qual irá ser encapsulado. Além disso, nós temos os dendrímeros, que são esse composto laranja, que é uma estrutura polimérica ramificada que permite absorver compostos bioativos na sua superfície. Além disso, nós temos materiais lipídicos, que são nanopartículas sólidas lipídicas, que apresentam justamente partes polares e apolares em função do composto bioativo ao qual irá ser veiculado, e também para permitir aquela permeabilidade nas camadas da pele que eu falei anteriormente. E outros mais usuais são lipossomas, que correspondem aos materiais lipídicos, que são essa da imagem da direita, correspondem a essas bolinhas, essas estruturas azuis e verdes, sendo as estruturas azuis justamente os lipídios e as verdes o fósforo. Então, devido a sua composição semelhante à membrana, ele permite maior permeabilidade em relação às barreiras biológicas, além de liberar lipídios com relação àquele extrato córneo. Ele libera lipídios e sua parte polar também serve para hidratar aquele extrato córneo, que é fundamental para a garantia do funcionamento fisiológico da pele. Além disso, nós temos os biomateriais metálicos, que são as nanopartículas de ouro e nanopartículas de prata. São interessantes sendo utilizados na questão dérmica por conta do seu efeito cicatrizante, além de serem antimicrobianos, evitando contaminações. Com isso, eu destaco as nanoemulsões, que são justamente, passando aqui os slides, são justamente a solução de dois líquidos, normalmente um polar e outro apolar, em função de uma ação de utilização de um tensoativo, ou seja, um surfactante, que consiste e o composto bioativo pode ficar na parte interna, encapsulado, ou também na parte externa, adsorvido. De modo geral, a problemática das microemulsões é que elas se degradam, então as nanoemulsões têm como principal vantagem, ela não sofre sedimentação, não sofre coagulação, que é quando não ocorre o rompimento do filme em que está ao redor dessas partículas, então elas só se agregam entre si. E também tem a questão da coalescência, que é quando ocorre o rompimento desse filme, as moléculas se fundem formando fases diferentes e, consequentemente, essa emulsão perde sua funcionalidade, sendo extremamente mais vantajosa que as microemulsões. Além disso, devido a suas dimensões reduzidas, ela consegue penetrar mais na superfície da pele. Esteticamente, em função dessas escalas nanométricas menores, como eu mostrei inclusive no filtro, ela é transparente. Ela usa menos tensativo em função do seu tamanho, por isso leva a questão de menor perda de água, como eu falei, que é extremamente importante para a fisiologia humana. Ela consegue liberar mais fragrância, e além de ser um substituto dos lipossomas, no caso.